Estudo revela a realidade dos entregadores por aplicativo no Brasil. A jornada de trabalho exaustiva e a baixa remuneração são problemas enfrentados pela categoria. O estudo revela também que esses profissionais enfrentam condições que causam impactos negativos à saúde. Grande parte tem a pressão arterial elevada, não ingere a quantidade de líquido necessária e também dorme menos do que deveria. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também São João está chegando e com ele as quadrilhas juninas, expressão cultural que mobiliza grupos em concursos e inúmeros ensaios ao longo do ano. E ainda você confere a última reportagem da nossa série especial do mês das mães. Hoje nós vamos falar sobre as mães estudantes. No Brasil, 11 milhões de mulheres cuidam dos filhos sem os parceiros, segundo dados do IBGE. E destas, cerca de 12% são mães universitárias e precisam se dividir entre a maternidade e os estudos. Esse é o caso da Alice, que é estudante de biologia da UESB e é mãe do João Guilherme, de 6 meses. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2. Hoje é sexta-feira, 31 de maio. O SB Notícias, segunda edição, começa agora. (18h31). Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias, segunda edição, que começa agora com as principais informações do sudoeste do estado. Estamos aqui agora fechando mais uma semana juntos na tela do seu canal 4.1 e é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui no nosso telejornal. E um estudo realizado pela Unicamp, revelou a realidade dos entregadores por aplicativos no Brasil. Segundo os pesquisadores, a jornada de trabalho exaustiva e a baixa remuneração ainda são os principais problemas enfrentados pela categoria. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Há 21 anos, Adalberto é motofretista. Segundo ele, o sistema de entregas por moto mudou bastante com os aplicativos. As empresas pequenas fecharam e nisso daí ficaram só os aplicativos. Aí a demanda de trabalho dos aplicativos tem bastante, mas o valor às vezes é inadequado ao serviço. Um estudo feito por pesquisadores da Unicamp com 200 motofretistas conclui que jornadas extensas são a realidade desses profissionais. E quem atua por aplicativos de entrega enfrenta as piores condições. Dentre os profissionais sem aplicativos, 1/3 trabalha 7 dias na semana. Já com o aplicativo, mais da metade chega a trabalhar todos os dias. Sem aplicativo, 39% trabalham mais de 60 horas semanais, enquanto que com aplicativo são 53%. Quem atua sem aplicativo recebe, em média, R$ 15,62 por hora. Já quem atua por aplicativo recebe R$ 12,50 por hora. Nós estamos olhando para o trabalho altamente arriscado, com condições de trabalho insalubres. Você está lá disponível, mas a empresa solta você e remunera você quando ela quer. Então, é uma brutalidade que está se constituindo e que a gente tem que frear. O estudo revela também que esses profissionais enfrentam condições que causam impactos negativos à saúde. Grande parte tem a pressão arterial elevada, não ingere a quantidade de líquido necessária e também dorme menos do que deveria. A pesquisa também aborda o risco que esses profissionais correm. 66% disseram já ter sofrido algum acidente durante o trabalho e 70% vivem com medo.
A consequência tem sido bastante preocupante, sem uma perspectiva, né, de amparo social mais efetivo e com o qual eles e suas famílias possam contar. Vamos conferir agora como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesse fim de semana. É esperado chuva ao longo desta noite em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 20 e 17 graus. No sábado, é esperado que o clima de inverno volte a aparecer na cidade. Há previsões de chuvas leves durante a noite e, por isso, caso você saia, leve o guarda-chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 22. A previsão para o domingo é de dia nublado e também há chances de chuvas leves. As temperaturas não mudam e permanecem entre 17 e 22 graus. Agora a gente confere como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região neste final de semana. O sábado é nublado em Jequié, as temperaturas marcam a mínima de 20 graus e a máxima é de 26. Em Tapetinga, a previsão é de tempo fechado. Pela manhã, o tempo é nublado. E para a tarde e à noite, a previsão é de chuva. Os termômetros oscilam entre 20 e 27 graus. A expectativa é de chuva durante todo o sábado em Ituaçu. A mínima é de 18 graus e a máxima não deve passar dos 25. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, vamos falar de São João. Aqui em Vitória da Conquista, as quadrilhas juninas já se preparam para as apresentações. Os ensaios estão ocorrendo aí a todo vapor, viu? E ainda hoje, a última reportagem da nossa série especial do Mês das Mães. O intervalo é bem rapidinho, te faço convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem ou sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. Tá aí na tela, 77-3424-8766, abriu a câmera, escaneou o QR Code, mandou sua sugestão de pauta, a demanda da sua comunidade, que a gente responde para você, tá bom? Sai daí não, eu volto daqui a pouco. Até já. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Muitos se esqueceram da Covid-19, mas ela permanece presente. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso positivo, procure uma unidade de saúde e informe-se. A vacina é a melhor maneira de combater a Covid-19. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. E a gente volta falando de São João, gente, que está chegando, né? E com ele, o brilho e o colorido das quadrilhas juninas. Aqui em Vitória da Conquista, os ensaios estão a todo vapor, viu? Pois as apresentações estão bem próximas. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Não tem descanso, não. Todo dia é dia de ensaio para os integrantes da quadrilha Santa Dulce dos Pobres. Cada passo deve estar em perfeita sincronia. Afinal, a popular dança em homenagem aos santos juninos vem de uma tradição centenária. As origens das quadrilhas remontam às danças de corte, lá da Europa, e chegaram ao Brasil junto com os colonizadores portugueses. Aqui se misturou a ritmos africanos e indígenas. E vamos falar sério, né?
ficou muito mais divertida. Voltando à quadrilha Santa Dulce dos Pobres. Como o nome diz, ela foi batizada em homenagem à religiosa baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Irmã Dulce, ou Santa Dulce dos Pobres. O grupo de dança surgiu em 2022 e conta com 50 integrantes, ou 25 pares. A quermesse partiu do intuito de, pós-pandemia, reaproximar mais a comunidade da igreja. Porque a comunidade ainda ficava receosa em sair na rua, em estar todo aquele contexto da pandemia, né, que todos nós conhecemos. E aí que veio a quadrilha. O nosso padre aqui da paróquia me chamou falando que estava querendo organizar uma quadrilha para tentar aproximar mais a comunidade para a festa da igreja, que era tradicional, a quermesse da nossa Santa Dulce. E aí que o padre fez essa organização para que pudéssemos estar aqui levando o nome da santa e da tradição nordestina. O seu Antônio Carlos é o mais experiente do grupo. Assim que eu mudei aqui para o bairro Boa Vista, eu comecei a participar do grupo dos jovens aqui, né? Apesar de uma idade um pouco avançada, né? 53 anos que eu tenho hoje, participo com a garotada, né? Era muito diferente a quadrilha de antigamente? Sim, muito diferente. Que antigamente era aquela quadrilha tradicional, né? Que o povo fala. E hoje a quadrilha é totalmente diferente. São passos difíceis, né? Mas a gente consegue pegar. Cada ano a quadrilha se apresenta com um tema diferente. Desta vez será a devoção de Santa Dulce a um dos mais populares santos do país, o Santo Antônio. Santa Dulce era uma grande devota de Santo Antônio. E por isso, então, a relação deles era uma relação de muita amizade, de muita intimidade. Tudo que ela queria, as graças que ela queria alcançar, ela sempre recorria a Santo Antônio. Então aí, este ano nós vamos então apresentar na quadrilha, a quadrilha estilizada, nós vamos apresentar a devoção que Santa Dulce tinha a Santo Antônio. Os meninos, os jovens, então eles estarão caracterizados de Santo Antônio e as meninas de Santa Dulce. Então é Santa Dulce, então, invocando as bênçãos e a proteção do Santo Antônio, que é o santo padroeiro aqui no Brasil. De acordo com a Federação Baiana de Quadrilhas Juninas, cerca de 90 grupos estão em atividade hoje no estado. Se bem que, se a gente for colocar na ponta do lápis, esse número deve ser bem maior, viu? Será que a federação já ouviu falar da quadrilha da família Silva, por exemplo? Quadrilha pequena, deles pequenininhos. E aí eu fazia a quadrilha no meio. Você era puxadora? Era, e fazia os vestidos e fazia tudo lá no meio deles. Se apresentava em casa? No fundo do quintal mesmo lá, pra família. E agora, como é que foi esse pulo do quintal de casa pra uma quadrilha grande como essa? A experiência é maravilhosa. Eu falo todo ano que vou deixar, mas eu não consigo. Ter a família junto te ajuda na hora da dança? Ajuda muito. Como? De que forma? Ter minha mãe lá no fundo me ajudando, Laís aqui na frente orientando. E assim vai. Valeu, pequeno Davi! A graça e a simpatia fazem parte da coreografia. E a gente espera para ver o resultado desse ensaio tão movimentado aí que você viu na nossa reportagem, né? Mudando um pouco de assunto, gente, com a maior população quilombola do país, a Bahia ainda enfrenta desafios para manter vivas as tradições e culturas desse grupo descendente de negros que foram escravizados. Alguns quilombos resistem também nas cidades, entre elas a capital Salvador. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TV Bahia. Eu vou pegar minha viola. Daqui de cima, no Quilombo Alto do Tororó, em São Tomé de Paripe, a vida parece passar devagar e alheia às outras localidades do populoso bairro do subúrbio de Salvador. Entre fundação e resistência, a comunidade que surgiu no final do século XVII e início do século XVIII soma quase 300 anos de existência. Somos descendentes de negros escravizados com índios tupinambá, que eles também foram escravizados. Então, quando a turma fugiu, veio tudo junto, né? Por isso aqui o pessoal tem essa cor, como você pode ver. Somos negros quilombola com muito orgulho.
Em setembro de 2010, o Alto do Tororó foi certificado pela Fundação Cultural Palmares como território remanescente de quilombo. E atualmente moram aqui na comunidade cerca de 300 famílias. E vivemos do mangue, do mar, né? Plantações não mais, porque nos foi tirado o direito de plantar, né? Que éramos um quilombo rural e nos transformaram em quilombo urbano, sendo o segundo quilombo urbano certificado no Brasil. O Alto do Tororó é uma das 6 comunidades quilombolas delimitadas na capital baiana. Na Constituição brasileira, há algumas regras que estabelecem aquilo que seja território remanescente de quilombo. Aquelas pessoas ali residem, moram ou ocupam aquele espaço ao longo de um determinado período com características próprias do período escravocrata. Segundo dados apresentados em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Salvador é a primeira capital e a segunda cidade do país com maior número de pessoas que se autodeclaram quilombolas. São quase 16 mil. Salvador é o segundo município com mais quilombolas no país e a maior capital quilombola do país. A Bahia tem 5 dos 10 municípios com maior população quilombola aqui no Brasil. Apesar da passagem do tempo e das intervenções externas no Alto do Tororó, os moradores preservam os costumes e tradições ancestrais. A gente entra nesse mangue, ou mais para lá, que a gente vai sempre perto do moinho, é onde tem mais um pouquinho de marisco, que a gente entra dentro dos mangues, começa a tirar o sururu, algumas ostras que ficam agarradas no mangue. E aí a gente vai, às vezes vai para a coroa, raspa aqueles mariscos, chumbinho, maria preta, aquelas conchas, né? E aí a gente vai vivendo assim, do jeito que dá. Mas é feliz? Feliz, com certeza, era feliz. Aqui é um lugar muito bom de se viver. Apesar do orgulho de serem quem são e da força que os mantém resistindo em seus próprios territórios, sejam eles reconhecidos ou não, os moradores entendem que precisam de atenção especial do poder público para continuarem existindo. Desses 694 territórios, apenas 45, né, estão delimitados. Então, é aqueles territórios onde os processos já estão bem adiante, nem todos resolveram ainda essa questão fundiária e eliminou os conflitos. Os dados do censo demográfico apontaram ainda que boa parte das pessoas que se autodeclaram quilombolas não estão nos territórios reconhecidos. Muitos estão nos bairros periféricos. O Engenho Velho da Federação é um desses locais. Considero um quilombo urbano. Hoje tem melhorias, inclusive aqui, arruamento foi feito pelos moradores. Né? Aqui quem batalhou para conseguir a associação de moradores foi construída pelos moradores. Então, tudo aqui é dificultoso. Hoje nós temos transporte precário, né? Nós temos aí as vans que mais rodam aqui, a van e ônibus, uma linha só, que é Engenho Velho, Conjunto Pirajá. Aqui é o meu quilombo, aqui é meu achego, aqui é minha casa, aqui é meu ninho. Tá? Aqui é que eu encontro a paz, aqui que eu encontro a tranquilidade, no Engenho Velho da Federação. Dados do último censo demográfico em 2010 apontavam que o bairro do Engenho Velho da Federação, à época, tinha quase 25 mil habitantes. Desses, mais de 48% se autodeclaravam pardos e um pouco mais de 38% pretos. Em sua maioria, mulheres com idades entre 20 e 49 anos. Nesse território, a religiosidade e as expressões culturais ainda resistem ao tempo e reafirmam o senso de pertencimento no local. O terreiro do Bogum está bem ali. Tá? Aqui tem terreiro de candomblé, ali é um terreiro de candomblé. Né? Todo lugar que você se mexer aqui, você vai passar na porta de um terreiro de candomblé. O terreiro do Bogum é o primeiro terreiro do bairro do Engenho Velho de Federação. Inclusive, esse bairro, esse território, um dia já se chamou Alto do Bogum, Bogum, Largo do Bogum, justamente por conta da presença desse terreiro nessa localidade. Isso é Bahia, se embale na vida e viva. Isso é Bahia.
Vamos para mais um intervalo, minha gente. No próximo bloco, vocês vão conferir a última reportagem da nossa série especial do Mês das Mães. Hoje, vamos falar sobre as mães estudantes. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Eu volto já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. O Brasil, no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância, abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Estamos de volta com a SB Notícias, segunda edição, nessa sexta-feira, para trazer para você a última reportagem da nossa série especial do Mês das Mães. A rotina universitária, gente, por si só já é um desafio, né? Mas quando essa vivência envolve a maternidade, os desafios são ainda maiores. Hoje, na nossa última reportagem, como eu já disse, você vai conhecer aí a realidade das mamães que também são estudantes. Acompanhe. No Brasil, 11 milhões de mulheres cuidam dos filhos sem os parceiros, segundo dados do IBGE. E destas, cerca de 12% são mães universitárias e precisam se dividir entre a maternidade e os estudos. Esse é o caso da Alice, que é estudante de biologia da UESB e é mãe do João Guilherme, de 6 meses. Alice, como foi para você descobrir a maternidade logo depois, que você passou no vestibular? Eu descobri a maternidade, descobri a gravidez, eu estava no 2º semestre da faculdade, então foi uma surpresa muito grande, principalmente pelo fato de eu não estar mais com o pai dele, mas foi uma surpresa bem grande, a gente não esperava, mas a gente vai conseguindo conciliar tudo certinho, se adaptar para conseguir cuidar dele. É uma surpresa e que vem acompanhada de muitos desafios também nessa rotina, né, Alice? Fala aí pra gente um pouquinho sobre esses desafios. É um desafio muito grande porque requer muita responsabilidade, né? A gente precisa abrir mão de muitas coisas pessoais para conseguir estar ali criando, conseguir estar cuidando. A gente abre mão até da gente mesmo. Mas é uma coisa muito gratificante você olhar ali para o lado, ver que ele está bem, ver que ele está saudável. Então, a maternidade ela não é fácil, ainda mais quando precisa ser conciliada, com os estudos. Mas é uma coisa que a gente sabe que a gente dá conta, a gente tira a força de onde não tem para conseguir estar ali com ele, para conseguir cuidar dele e dar um futuro tanto para a gente quanto para eles também.
Durante parte da gestação, Alice seguiu frequentando as aulas presencialmente. Só que alguns meses antes do parto, isso já não foi possível. Mas os estudos seguiram. A Lei Federal 6.202 garante que estudantes grávidas estudem em casa. A lei diz que a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, a estudante ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares. Nesse processo, Alice também teve o apoio de colegas e professores. Em algum momento você pensou em desistir, Alice? Não. Quando eu descobri a gravidez, quando eu contei para minha mãe que eu estava grávida, a primeira coisa que eu falei para ela foi que eu não queria parar os estudos. Sempre foi meu sonho entrar na faculdade, ter um diploma de ensino superior. Então, para mim, abrir mão dos meus estudos não estava nem um pouco na minha cabeça. Realmente, eu precisava dar conta dessas 2 responsabilidades que me foram dadas. Os meses passaram, o João Guilherme nasceu e hoje a Alice já está de volta à universidade fisicamente. Ela tem uma rede de apoio formada por amigas e pela mãe, que mesmo longe, lá em Itororó, ajuda como pode. Mas no próximo ano, ela já planeja contar com o suporte da creche Bem Querer, que fica na UESB e atende filhos de servidores e estudantes. Dos 51 alunos da creche, 21 são filhos de estudantes mulheres. De permanência estudantil. Então, essa estrutura da creche, que hoje atende crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, ela vem ampliando com a prioridade ainda, somando com essas expectativas de valorização do nosso servidor e também dos nossos discentes, mas também de cumprir a sua base como educação infantil, sendo a parte base ali dessas crianças, se preocupando com o processo de formação psicológica, social, intelectual e física das nossas crianças. Então, a gente tem desenvolvido um projeto que contempla todas as faixas etárias distribuídas, desde o berçário até a infância 3. A gente tem evoluído muito nesse sentido, tanto em termos dos nossos profissionais, que são referências. Hoje a gente tem servidores com mais de 30 anos na casa e trazem essa referência. Olha, meu filho esteve na creche. Fácil não é, mas para Alice, abrir mão do seu futuro e do futuro do João Guilherme nunca foi opção. Você abrir mão do seu futuro não vai alterar o fato da maternidade ser uma coisa complicada. A maternidade ela é difícil, você abrir mão do seu futuro, você está abrindo mão do futuro dele também. Então, assim, é difícil, mas chega lá no final, você fala, fiz tudo que pude, fiz o que precisava ser feito para mim, para ele, é com certeza muito mais gratificante do que você pensar, meu Deus, eu não vou conseguir. Vai conseguir, a gente dá conta. Quando a gente se torna mãe, a gente descobre um mundo de forças dentro da gente que a gente nem sabia que tinha. A gente tira força de onde não tem para estar ali sempre pronta do lado deles, sempre que eles precisarem. Bem, gente, é assim que a gente vai encerrar a edição de hoje, depois dessa reportagem linda. E se você quiser rever estas reportagens aí da nossa série especial, ou então todo o nosso telejornal, acesse o nosso canal no YouTube, aparece aqui embaixo no seu vídeo. A partir de sábado, essa série especial vai estar disponibilizada lá no nosso canal no YouTube, para que você em casa possa reassistir caso queira, tá bom? Outras notícias locais você confere a partir de segunda-feira, 12h15, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. E não se esqueça que amanhã também você tem um encontro marcado com Mário, às 1h30 da tarde, no Universo Ciência, trazendo aí as principais pesquisas das universidades públicas do Nordeste brasileiro. Obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos. Você fica a seguir com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Noite. Um bom fim de semana e até segunda, gente. Tchau, tchau.